amigos, empresários, empresárias do Indaiá Business. Hoje, com um capítulo inédito, com uma grande convidada, expert na linguagem corporal nos negócios. Muito obrigado, Andressa, pela presença, pelo convite aceito. Eu acredito que a gente vai aprender bastante com você, né? Eu agradeço muito, Ive, Paulo, pelo convite. Realmente é muito bom estar nesse meio, né? A gente conseguir ter essa troca de insights, de conhecimento e realmente agregar muito para você que está nos assistindo. E Ive Sena, que voltou de viagem, mas está aqui gravando com a gente, né? Tudo bem, Ive? Tudo bem, Andressa, é um prazer ter você aqui. A gente quer saber muito a sua história, né? Você contou um pouco para nós nos bastidores. Mas eu queria saber desde o começo, como que a Andressa veio para Indaiatuba, como surgiu todo esse seu histórico de mentorias, de grandes eventos, sei que também tem um livro aí. Conta pra gente como começou. O livro Linguagem Corporal nos Negócios. Na verdade, muito antes, eu já gostava de fazer, antes de fazer a faculdade, já gostava de fazer cursos em linguagem corporal, postura, e sempre me interessou muito como que o ser humano, ele se manifesta por meio de movimentos, por meio da fala. Então, desde sempre, eu já gostava de estudar. Aí, depois, eu fiz a faculdade de fisioterapia. E aí, na fisioterapia que eu vi relação de movimento, postura, como que o nosso estado emocional, ele impacta na forma como a gente vai se posicionar. E tudo isso me interessou mais ainda pela área da linguagem corporal. Aí, após fazer a faculdade, eu me especializei em quiropraxia. E aí, em quiropraxia, novamente, me aprofundei em estudos, por exemplo, de Stanley Kahneman, que era um quiropraxista norte-americano, que ele falava muito, dependendo da forma como você está, a sua postura, ela vai ficar de um jeito. Então, ela é uma forma de expressão corporal da forma como você se sente. Então, ao analisar uma pessoa, você vê a postura dela e também das queixas de dores dela, você consegue identificar quais os sentimentos ou emoções que ela mais tem presenciado. E aí eu comecei a entrar nesse universo. Comecei, ao invés de tratar o paciente com a quiropraxia, comecei a fazer consultorias. E aí, em consultorias de postura e linguagem. Só olhando pra gente assim, você sabe dizer. Aqui nas costas, no pescoço, tudo travado. É porque chega aqui, a gente tem que ficar assim, retinho, né? Aí você sai. Mas que interessante, né? E como que, depois que você se especializou em consultorias, obviamente, entrar nesse mundo corporativo não foi fácil, né? Foi um grande desafio. E, sinceramente, eu comecei... Como eu dava consultorias de postura para empresários, tinha uma sócia minha, né, que ela tinha avanço empresarial. E aí, então, a gente estruturou a empresa de uma forma que a gente conseguisse trazer e agregar, principalmente para empresários e líderes, uma postura e uma linguagem corporal que fizesse com que eles fossem muito mais bem posicionados no mercado. Porque hoje a grande dificuldade do líder é ele conseguir manifestar essa liderança de forma que as outras pessoas o veem como líder. Porque aí a gente está falando de imagem percebida. Vou dar um exemplo, por exemplo, o príncipe Charles, no momento que morreu a rainha Elizabeth, a taxa de engajamento dele caiu muito, as pessoas na Inglaterra nem queriam ele como rei, porque embora ele fosse o líder, as pessoas não o viam dessa forma. Então, para você que é líder, não basta você ter ali no papel ou no cargo da empresa que você é líder ou dono da empresa, você precisa mostrar isso por meio da sua imagem, da sua postura, movimentos, tom de voz, que você sim é uma pessoa correta, que transmite confiança e autoridade para conduzir uma equipe. Que interessante. Como que tá a gente aqui posturado? Bem alinhado. Somos um bom líder? Vamos aprender, vamos aprender. Vamos aprender mais, né? Isso é bem delicado, esse assunto, né? Que às vezes o líder, para se impor, ele quer falar alto, ele quer gritar, e essa não é a melhor forma, né? Então, a gente até brinca que às vezes, sem dizer uma palavra, você já se comunica, né? De acordo com a sua postura, de acordo com a forma do seu olhar. Então, tudo isso vocês ensinam? Sim, com certeza. Porque o que acontece? O líder, ele pode pecar por dois motivos. Ou excesso de liderança, ou excesso de submissão. Então, a gente consegue ver pelo feedback, a própria equipe, ela te traz um feedback de como que você, como líder, está agindo. Então, por exemplo, aquele líder que os colaboradores têm medo de chegar nesse líder com alguma demanda, com algum problema, ele pode estar pecando por excesso de autoridade. Já aquele líder que os funcionários entram num ouvido e saem no outro,
aqueles que o funcionário não dão bola, faltam qualquer dia, nunca tem uma justificativa adequada. Então, esse líder pode estar pecando por falta de autoridade ou excesso de submissão. Então, o líder, pelo próprio feedback que a equipe dá, ele já consegue ver como que está a liderança dele. E posicionamento, como você falou, Ive, não é você ter um autoritarismo, que a autoridade é diferente de autoritarismo. Sim. É diferente você engrossar a voz, brigar com o colaborador, falar alto, não cumprimentar os colaboradores, não dar bom dia, né, boa tarde, boa noite. Na verdade, posicionamento é, por exemplo, tem essa caneta aqui. Chega o colaborador e fala assim, essa caneta aqui é preta. Você fala, não, a tampa dessa caneta aqui é azul. Não, para mim essa caneta aqui tem a tampa preta. Aí você, como líder, pode dizer, para você, tudo bem. Se você acha que ela tem a tampa preta, tá bem, essa é a sua opinião. Mas aqui, dentro da empresa, essa caneta tem a tampa azul. Então, ela deve ser vista com essa tampa azul. Então, posicionamento não é você querer mudar a opinião do colaborador ou fazer com que o colaborador ele seja uma réplica sua, mas sim que ele se adeque às próprias estruturas da empresa. E isso é posicionamento. É o que o líder, a forma como o líder comunica isso para a equipe. Muito bom. E aí, depois a gente vai tratar desse assunto um pouquinho mais para frente. E como que surgiu aí a ideia de um livro? Dá um spoilerzinho desse livro, da onde surgiu essa ideia, do que ele fala? Esse livro ele surgiu justamente dos treinamentos da Avance, das mentorias e consultorias que eu realizava. Então, acabou sendo como que um compilado daquilo que a pessoa precisa realizar para ser bem-sucedida, principalmente nos negócios, a linguagem corporal que ela deve exercer. Por exemplo, para network, principalmente para negociações, como você consegue ver, por exemplo, que a pessoa, durante a negociação, ela está aberta para o que você está falando ou ela está fechada no momento da negociação? Ou no momento de network, você que é empresário, que quer interagir, que quer ali criar um ambiente cooperativo, você consegue ser uma pessoa expansiva, por mais que você seja introvertido, você consegue ser uma pessoa expansiva e comunicativa naquele momento de interação no network? Isso é muito importante, porque se a pessoa não consegue se posicionar naquele momento, ela muitas vezes é até ignorada e passada por despercebido. Então, ela vai lá, paga pelo network, vai lá nos eventos, mas chega no momento do evento, ela não consegue interagir. Então, é como se ela tivesse rasgado dinheiro, porque ela não conseguiu efetivar aquele network. E aí, nesse livro, você dá algumas dicas de Sim, como a pessoa se posicionar para ter sucesso dentro do network. Então, esse livro é Linguagem Corporal nos Negócios, né? Isso. Neste livro, você cita alguns erros de comunicação. Exemplifica para a gente alguns desses, os 3. Um dos erros de comunicação, por exemplo, é principalmente a questão da postura, né? A gente sabe que no momento que eu digo para as pessoas, até nas redes sociais, eu falo assim, no momento que você está descontraído em casa, tudo bem você ficar com uma postura, né? Tá lá no sofá, você não vai ficar parado que nem um poste, né? Assistindo a TV. Não, você vai estar ali no momento mais relaxado, descansado, muitas vezes até meio torto no sofá, e tá tudo bem, é um momento de lazer. Mas e como que você age no momento de trabalho? Será que você tem uma postura de desleixo, uma postura que emite prontidão, atividade? E tudo isso você vai comunicar para a sua equipe. Ou você é aquele líder que está sempre na defensiva, cruzando os braços, cruzando as pernas, falando grosso. Ou então aquele líder que é de uma forma mais passiva, que eu digo, não tem um contato visual. Aquele líder tímido, que o tom de voz é um tom de voz muito baixo ou submisso. Sempre fazendo afirmações em tons de pergunta, ou pedidos, ou solicitações. Fulano, você pode fazer isso para mim? Bom, você é líder. Se você não exercer a liderança, e aí que é um grande erro nas empresas, se você não exerce a liderança de forma adequada, alguém dentro vai exercer. Com certeza. Pode ser um colaborador seu, que está lá trazendo ordens para a equipe que você não intitulou ele como líder, ou, por exemplo, você é gestor, mas tem um funcionário que não tem ali o cargo de gestor, mas está realizando a atividade por você. Sim. E o que acontece? Vai chegar um momento que você pode, muitas vezes, perder o seu cargo justamente para aquele colaborador que exerce mais autoridade que você. Quantas vezes vocês chegaram, a gente, por exemplo, que faz treinamento, chega numa empresa e aí o gestor vai lá, não tem voz ativa, e aí você vê que todos os colaboradores, isso a gente nota, Paula e Ive, até pela linguagem corporal. Sabe como?
Quando a gente está conversando com os colaboradores juntamente com o gestor, quando a gente vê que o gestor ele é muito submisso, é o gestor passivo e não transmite a liderança, acontece que quando você faz uma pergunta, aquele colaborador que não é líder, não é gestor, mas que exerce uma imagem de autoridade e liderança maior, quando a gente faz uma pergunta, os outros colaboradores olham justamente para aquele colaborador que exerce uma autoridade de imagem maior do que o próprio líder. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, porque a gente busca a aprovação de quem tem mais autoridade. Então, se um líder não está emitindo essa liderança, ele vai perder para o colaborador que está transmitindo a liderança. Você acredita? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes. Acho que eu sempre fui líder. Desde pequena, na escola, eu liderava o grupo, a turma da escola, era chefe de turma, grupo da bagunça. Eu acredito que ser líder era uma coisa nata. Para mim, né, aconteceu naturalmente, as pessoas que eu convivo, que vejo, que tem essa questão da liderança aflorada, eu acredito ser nato. Mas eu acho que você vai dizer que não, né? Você acha que pode se treinar bons líderes? A pessoa pode aprender, aperfeiçoar e se tornar um bom líder? Sim, isso é por perfis comportamentais. Tem pessoas que são natas líderes. Isso é verdade. A gente vê crianças liderando grupinhos de brincadeira. Minha filha. Minha filha não é verdade. Batendo nos meninos e falando, ó, você faz vai, isso, você manda faz e faz aqui. E as outras crianças você é meu vão. bebê. É isso. Então, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 8. O de 8 manda em todo mundo. O de 15 fica lá, espera a vez dele. Exato, porque a pessoa tem uma autoridade nata. Líder. E essa predisposição conta muito. Sim, mas conta não muito. que a pessoa que não tenha nenhum jeito de líder consegue. Você consegue performar sim, bons líderes? Sim, aí que entra a questão do próprio trabalho, da mentoria para a gente desenvolver o líder. E o líder, ele tem que prestar atenção nisso. Se eu não estou emitindo a liderança, para você futuramente não vir a sofrer as consequências, porque eu digo assim, a vida é como um pêndulo de Newton, né? Que é a terceira lei de Newton, que acontece ação e reação no sentido oposto. Ou seja, se você não está gostando do que você está recebendo da vida, você tem que parar e ver aquilo que você está emitindo, porque ela está voltando na mesma intensidade, sentido contrário, para você. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela não transmite a liderança adequada, ela pode trabalhar isso, mas ela tem que perceber o quanto antes, pelos feedbacks e resultados da equipe, para ela poder identificar e trabalhar isso nela. Já quem é líder nato, é natural, né? Quem não é, pode ser trabalhado. Que geralmente os líderes dão trabalho, hein? Né? Eu acho que... Total. Jesus amado. Mas o que seria dos negócios se a gente não tivesse líderes? Exato. Né? Sabe o que acontece nesses casos? Você que é empresário, dono de empresa, você precisa delegar. Chegar um momento que você não vai aguentar a demanda e você vai precisar delegar funções suas para algum colaborador. E aí você já pensa estrategicamente, bom, quem aí está mais apto para ser líder? E aí acontece um erro. O dono da empresa, ele olha principalmente assim, aquele funcionário é o melhor funcionário. Ele chega no horário certo, ele faz tudo que eu peço para ele, ele faz tudo certinho, ele vai ser o líder. Só que acontece, às vezes a pessoa não tem aquela aptidão. Por quê? Porque pelo perfil dela de comportamento, ela é excelente, mas na função que ela exerce. Sim. No momento que você coloca ela para um cargo de liderança, ela não consegue executar a função. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Já aconteceu, né? Com certeza. Então, isso é porque a pessoa não tem uma aptidão e muitas vezes a pessoa não quer. Às vezes, ocorre de a pessoa querer muito e realmente ser muito boa. E aí ela precisa ser trabalhada e treinada. Lapidada, né? Exatamente, lapidada. Por quê? Porque vai chegar uma hora que os colaboradores vão olhar, imagina, antes ele era meu colega, estava ali fazendo a mesma função que eu. Agora ele vem e me fala o que eu tenho que fazer? Ou ele vem me cobrar das metas? Como assim? Então, aí que vem a imagem percebida. Então, se a pessoa não tem aquela imagem de liderança, ela tem que ser construída. Porque se ela não for construída, ele vai ser aquele líder que as pessoas passam por cima da autoridade dele. Porque antes era um colaborador e ele continua com aquela mesma imagem de colaborador. Sim. E aí que entra o que eu digo, às vezes está só no papel, mas no momento de atuar, no momento de exercer a função, ele não é efetivo. E fala um pouquinho mais sobre a avanço empresarial, é Sim. isso? Quais os tipos? A gente estava conversando no bastidores aí, muito interessante todos os serviços que vocês oferecem. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um,
para os empresários e empresárias que estão nos assistindo aí entendesse que eu achei super bacana aí os serviços prestados. A gente faz exatamente isso, a gente organiza a casa em questão de gestão de pessoas. Então, por exemplo, a gente treina colaboradores para atendimento ao cliente, para alcançar as metas. A gente treina os líderes para que eles transmitam liderança, para que eles tenham uma liderança eficaz, ou seja, como que eles vão transmitir as metas adequadas, como que eles vão dar um feedback adequado. Porque muitos dos líderes passam por isso todo dia, de ter que dar um feedback, e muitas vezes é um feedback não tão bom para o colaborador. E aí, como que ele vai trazer esse feedback? Então, tudo isso é treinável. E a gente faz esse treinamento de pessoas. E realmente é um método específico da Avance que ele traz um resultado eficaz em um curto período de tempo. Esse é o grande diferencial. Metodologia. Isso, a metodologia. Validada, obviamente. Validada. Né? A Avance tem quantos anos no mercado? A Avance já há 3 anos. 3 anos? 3 anos. Ah, que legal. E é de Umuarama, é isso? Não, Uruguaiana. Uruguaiana. É uma empresa do Sul, onde a Isso, cultura Rio Grande também do ajuda Sul. bastante, né? Exato. E Você aí, é nascida em Uruguaiana? Sim, nascida e criada em E Uruguaiana. quem é de Uruguaiana é o quê? Uruguaianense. uruguaianense. E por que Indaiatuba? Então, Indaiatuba é justamente por esse crescimento. A gente vê em Indaiatuba um grande potencial, né? Uma cidade muito boa, segura, e é uma cidade também que está proporcionando, principalmente para empresários e pessoas de negócios, para expandir. Então, a gente vê o setor industrial, a gente vê empresas em alto crescimento, e tudo isso é muito importante, principalmente para a Avance, que busca fazer com que essas empresas tenham resultado. Porque empresas são gerenciadas por pessoas. Sim. Né? Então, todo negócio, eu digo, todo negócio é feito, antes de ser a questão das máquinas hoje, da automação, das IAs, por trás disso há pessoas. Então, se o negócio não entende especificamente pessoas, por mais bom ou tecnológico que ele seja, ele vai acabar tendo muitos problemas futuros. Porque a gente fala, tem até uma frase do Steve Covey, que ele fala assim, ó, os negócios, eles vão ser mudados totalmente pela tecnologia. E é o que a gente tem visto hoje, principalmente com o avanço da IA. Mas o que acontece? Os relacionamentos humanos, eles vão continuar. Sempre vão continuar, não importa o quanto a tecnologia avance. E hoje a gente vê algo totalmente contrário. O que antes a gente esperava, que mais tecnologia, hoje, principalmente com o boom das IAs, né, que ocorreu agora nesse último ano, os últimos 2 anos, a gente observa que as pessoas elas querem cada vez mais contato humano. Sim. Elas não querem ser atendidas de forma automatizada. Elas não querem olhar para um vídeo que é uma IA falando. Por mais que ela seja uma réplica sua. Ela quer saber, ela quer ver você falar. Ela quer ver o ser humano. E é por isso que os sentimentos, né? Hoje, as pessoas buscam interações presenciais, principalmente pós-pandemia. As pessoas querem esse contato. E isso mostra cada vez mais que, por mais que avance a tecnologia, relacionamento humano é muito importante. E se não trouxer isso para dentro das empresas e saber que por trás de uma grande empresa há grandes pessoas, aí a empresa realmente pode acabar sofrendo as consequências. Sim. E a Avance, Andressa, ela tem algum foco maior na indústria ou no comércio? Ou é sobre pessoas, é sobre recursos humanos? Como que funciona assim, a expertise, know-how de vocês? Ele é mais voltado para a indústria, comércio? Ou... Mais voltado. Antes ela estava mais para empresas, agora ela tem o foco mais dela industrial. Que a gente vê que as indústrias realmente estão precisando muito disso, estão tendo problemas, né, recorrentes, tanto pela questão da contratação, muitas vezes falta de mão de obra qualificada, né, que a gente até estava conversando antes. E esse é um grande desafio hoje, é você encontrar pessoas adequadas, porque a gente fala aí de uma geração que está vindo, geração Z, geração alfa, são pessoas natos digitais, né? Então, é um outro universo, e a gente está falando de empresário geração Y. Então, está tendo choques aí. Sim. Que muitas vezes agora, né, até saiu pesquisa que as pessoas estão buscando pessoas da geração Y, só que elas já estão saindo do mercado. Aí os empresários que eram da geração Y, e agora? Como que eu vou lidar com essa nova geração? Que só quer ficar no celular, que é ansioso, que quer fazer as coisas de qualquer jeito, da maneira delas. Como lidar? E tem sim uma forma de você ser muito eficaz em contratar pessoas da geração Z e da geração alfa.
E é aí que entra a questão do treinamento e do recrutamento, que é algo que a Avance também tem feito, principalmente para o setor industrial. E eu não sei se eu estou certo de falar isso, mas eu acho assim, a indústria, eu acredito que ela seja mais embasada do que o comércio, né? Porque quando a gente vê indústria, a gente vê mais engenheiro, que tem processo mais claro, né? É isso mesmo, acho que a indústria está um pouco mais embasada do que o comércio. Eu vejo muito comércio sem processo claro, sem embasamento, sem... Até pela maneira da abertura, a indústria ela acaba entrando de forma mais organizada, por assim dizer. Ela entra com processos mais estruturados. Mas, como eu falei, tem a questão agora da contratação, né? Encontrar mão de obra qualificada. Porque, embora muitas vezes a pessoa fique no operacional, ainda assim há conflitos de equipe que acabam minando a forma como é entregado entregue aquele serviço industrial. E aí, muitas vezes, ocorrem os erros, ocorrem os conflitos de equipe que acabam sobrecarregando o gestor. E o gestor chega pro CEO e acaba trazendo essas demandas. Então, isso é uma coisa importante de ser tratada. Embora a indústria hoje, ela sim esteja mais organizada pelo processo de abertura, pelo próprio processo organizacional. Sim. Já no caso do comércio, seria uma forma mais simplificada, né? Mas que a gente vê também que há principalmente um déficit hoje, que é na questão, na área de atendimento ao cliente. Né? Quem de vocês é um grande aí, desafio, né? É um grande desafio. Sempre. Você chegar, porque a ideia, inclusive falei com um empresário que faz esses dias, ele falou assim, como eu gostaria de poder replicar quem eu sou para os meus vendedores, eu gostaria de fazer várias réplicas minhas. Porque quando ele se ausenta, ele vê que as vendas caem na loja dele. E quando ele está presente, as vendas aumentam. Ou então a perda aí de faturamento. Sim. Porque os funcionários não estão conseguindo repassar para o cliente as ideias e valores que o líder quer. E a Avance Sim. Empresarial promete replicar. Não promete replicar, não promete replicar, não. A gente já ia te contratar, né? Você tem que fazer 5 Paulo e 5 Ivo, então está contratado. Já tá Não contratado. promete replicar, mas o que a gente faz justamente entra na questão de perfis de comportamento. O que acontece? O líder, ele vai lá, que a gente entra novamente, ele acha que está delegando uma função certa para o colaborador, e muitas vezes aquela função não é adequada para o perfil dele. E às vezes a pessoa ela não tem nenhum perfil, ela não é um perfil compatível com vendas. E aí você coloca ela para vendas, ela não vai ser bem sucedida. E aí o que acontece? Por mais que você treine, ela pode ficar boa? Pode. Mas ainda assim você vai ter algumas rachaduras naquele atendimento, que é justamente porque não é do perfil dela. E a gente analisando a equipe, a gente consegue trazer quem que pode ser delegado a função, por exemplo, de vendas, a função do administrativo. Vocês fazem essa detecção dentro Como Detecção. do time? que você mapeamento. faz? Que ferramenta você usa? O DISC? Algo nesse sentido? Não, é específico, Específico para específico da líderes. Avance. E vocês Isso. têm níveis de liderança? Quando você aplica essa ferramenta, você consegue detectar se é um líder inicial, médio, avançado? A Como gente você consegue consegue? identificar quando a pessoa ela tem a naturalidade dela de ser líder, é natural dela, ou aquela pessoa que, embora ela não seja natural dela, ela pode ser lapidada. E tem perfis que não vai adiantar você treinar porque ele não tem aptidão para liderança. Por mais que você treine, você lapide, não vai conseguir. Ele Então não tem vocês aquele têm perfil. ferramentas próprias para poder Ferramentas analisar próprias. isso. Isso, que Legal. geram aí que entra a questão, né? Gerar resultado num curto período. E mensurar esse resultado Sim, também. Né? mensurar. Que bacana. Tanto que das Olha, você empresas, fala, de na 10 realidade, empresas, cotovelo aqui. de 10 empresas que a gente atende, 9 indicam o nosso serviço. Então a gente tem uma excelente aí, como mensurar, né? Quanto o serviço ele está sendo agregador, porque é muito indicado. Na realidade é um grande desafio, né? Por exemplo, a gente compra consultoria, dá consultoria. E um grande desafio nas minhas consultorias é quando eu vou ensinar alguma coisa de uma equipe que eu não contratei. Por exemplo, eu só contrato pessoas que têm um tino comercial. Para mim, toda a equipe tem que saber vender. E às vezes você chega numa clínica e as pessoas têm uma boa aparência, têm uma presença, mas não sabem nada de vendas. Então é difícil esse treinamento. Então você tem aí um grande desafio, né? Porque às vezes você entra numa empresa e você não detecta ninguém que tem o tino de líder. Como que você faz?
Aí que entra a Avance justamente para Fecha e fazer. vai embora Fecha e da vai sua embora. casa. Não, vai eu fazer estou falando isso porque isso foi uma dor que eu senti na consultoria. Eu falei, gente, peraí, para mim é muito óbvio na minha clínica, porque eu contrato. E quando você chega para dar consultoria, você está ali de frente com pessoas que você não contratou. É um perfil que eu jamais contrataria. Então é difícil. Como você vai formar líderes em empresas com um perfil que você acha que... Você chega numa empresa e você fala, putz, nenhum tem perfil de liderança. O que você faz? Aí tem a questão da contratação, né? Mas a gente consegue, como eu falei, por mapeamento específico da Avance, a gente consegue identificar, mesmo sem conhecer o líder. Por exemplo, a gente pegou uma empresa recentemente, que foi, de manhã a gente realizou a palestra. Chegou o dono e falou assim, tá, agora eu quero que você treine eles, porque eu não quero trazer eles de volta de São Paulo. E a gente, agora, vamos lá, vamos meter a mão na massa. E a gente, mesmo sem conhecer eles, a gente aplicou o método da Avance, e a gente conseguiu ter resultado já na primeira semana. Então, foi algo que surpreendeu até mesmo os líderes, né, os CEOs, porque eles olharam, nossa, o que vocês fizeram, né? Então, esse realmente é um método Avance que é efetivo, dá certo. Porque, embora a gente não precisa conhecer longamente uma pessoa, né? Não precisa ficar muito tempo com uma pessoa para conhecer ela, que a gente consegue fazer esse mapeamento. E me fala uma coisa, o tempo médio de uma mentoria, de uma consultoria, você estava me falando, eu não lembro, qual que é o tempo médio que as empresas ou as indústrias contratam você para fazer um trabalho efetivo? Então, depende da empresa e do tamanho dela, da quantidade de colaboradores, que a gente tem um número X de atendimentos, né? Então, a gente tem o atendimento a curto prazo e o a longo prazo, que é o acompanhamento. Então, a gente pode falar aí até de 6 meses de acompanhamento, no qual a gente vai conseguir ter uma aproximação muito mais com os colaboradores, a gente vai conseguir treinar os líderes, aí sim, a gente organiza toda a casa, toda a empresa, de forma que toda a equipe fique alinhada. Claro que, em alguns casos, a Avance percebe que há colaboradores que trazem tantos problemas ou perdas para a empresa, que a gente traz orientações, muitas vezes, de desligamento. E há colaboradores que voam, né? Então, a gente fala assim, muitas vezes acontece 2 coisas. Ou a pessoa, ela é promovida, até na questão da liderança, né, para ser delegado para ela mais funções, e há esse treinamento. Ou muitas vezes tem colaboradores que, infelizmente, eles não vão continuar, porque a gente visa sempre o benefício, né, da empresa, o quão útil vai ser manter aquela pessoa e treinar ela, ou infelizmente, por mais que você treine, você não vai conseguir um resultado efetivo. E aí que a gente entra com a questão, você pode desligar e a gente faz a contratação. E aí com a contratação a gente já consegue identificar o perfil correto para a função correta e para a empresa. E a gente, não sei se ela falou, mas aqui nos bastidores ela falou, o Daisho e a Vitesse vão ganhar 6 meses. De consultoria? Eu vi que ela era boa ainda, que estava rapidinho. Ela falou, olha, Paulo, faço questão, né? Você aí com 70 funcionários, colaboradores, a Vitesse com 25, eu faço questão de participar. Vai ser excelente. E vou provar na prática que somos boas. Eu falei, tudo bem, né? Vamos lá, eu pago em sushi, né? Um saquezinho. A gente paga em beleza, aí, vocês vão ficar todas lindas. Uma estética. Vamos embora aí. Eu ouvi você falando nos bastidores sobre Memento Mori, né? Sim. Isso é um lema poderoso. Como que essa filosofia influencia aí na sua abordagem de liderança? Entra muito quando a gente tem que tomar decisões que vão impactar toda a nossa vida. Então, Memento Mori em latim, lembre-se de que você é mortal. Então, a gente não vai viver para sempre, né? Então, a gente lembrar que a gente é mortal nos faz lembrar também que a gente tem que arriscar muitas vezes na vida. Muitas vezes, para o empreendedor, isso é crucial. Então, você correr os riscos, né? A gente diz assim, quanto maior o risco, muitas vezes maior o ganho. Sim, não é a gente corre risco o tempo inteiro. Risco cheio de boleto até 2030. Exatamente. E muitas vezes o colaborador... Dos equipamentos, mas estou comprando mais um. Exato. Tem novidades por aí. Coisa boa. Boleto para 2031. Então, e isso envolve risco. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E muitas vezes você fica... Só que você busca uma estabilidade que muitas vezes não existe.
E aí você não arrisca. Então, você lembrar que você é mortal, que hoje você está aqui, amanhã você pode não estar, vai te ajudar você a seguir o seu sonho, seguir aquilo que você ama e faz com o coração aquecido, né? Que você quer realmente fazer. Sem medir tanto assim os riscos, porque se o empresário for colocar na ponta da caneta todos os riscos que ele pode correr todos os dias na empresa dele, ele vai fechar as portas. É como diria o nosso saudoso Silvio Santos, né? Aqui nós somos apenas administradores, a gente administra até que chegue um próximo. Exatamente, então, muito assim, bom. Já libera aí o Daishow. Vambora, que logo, logo vai ter novidade também. É isso aí, lá vem boleto por aí. Vamos fazer. Andressa, me fala alguns dos mais comuns erros que os empresários e líderes de setores costumam a praticar erradamente aí numa postura comportamental, ou enfim, aí os mais comuns, que até engraçados, vai. Eu digo assim, uma pessoa quando ela transmite insegurança, quando ela não está confiante, isso fica muito claro. Porque, por exemplo, uma das principais coisas é o contato visual, é a modulação da voz. Porque são formas inconscientes e que a gente dificilmente consegue controlar. Eu digo assim, a linguagem corporal ela tem sua porcentagem que você consegue controlar e que você consegue trabalhar. E tem vezes que ela acaba transparecendo isso, por exemplo, gaguejar, por exemplo, falar num tom de voz, fala rouco, fala baixo demais. E isso o líder muitas vezes pode acabar trazendo quando ele está com medo, por exemplo. Tem líderes que ficam com medo de perder um colaborador, mas eles precisam dar um feedback firme. Às vezes o colaborador ameaça sair. E aí, qual é o posicionamento dele nesses casos? Porque a pessoa ela consegue ver nos olhos, consegue ver no tom de voz se o líder ele está confiante, seguro ou se ele não está. Então, o principal, contato visual, uma modulação de voz moderada, né? Não vai gritar, não precisa gritar, né? Não precisa gritar, porque gritar já entra a questão da histeria. Às vezes a pessoa, ela deixa que a raiva e emoção, desespero suba e o tom de voz dela fica agudo e alto. E isso traz histeria, essa percepção que a pessoa tem. E isso faz com que a pessoa veja que você está fora do controle. E qual é a principal função do líder? Manter estabilidade e controle. Então, se ele não está transmitindo isso, automaticamente alguém vai conduzir. É aí que entra. Ou você conduz ou você é conduzido. Entro novamente na questão do líder. Não tem opção de você... A gente entende que a liderança ela tem que ser cooperativa e tem que ouvir realmente os colaboradores. Essa é a liderança eficaz. Agora, se a pessoa ela é conduzida por outro funcionário ou é conduzida boa parte pelos funcionários, aí ele acaba pecando nisso. E é justamente o que você falou, alguns sinais, a postura. Então, aquela pessoa que já entra... Já aconteceu de vocês verem muitas vezes um líder ou gestor que já chega com uma corcova, né? De tão curvado que ele está dos problemas que ele tem que carregar, dos desafios da empresa, só que ele está tão cansado que ele acaba transmitindo isso. Justamente esse cansaço, esse esgotamento. A gente tá retinho, e aí, a gente tá cheio de problema. Tá cheio de problema. Mas aí que entra esse posicionamento. Você não vai ficar o dia inteiro, como eu falei, você vai chegar em casa, você vai estar no seu momento. Agora, e naquele momento que você tem que conversar com a equipe, que você está numa reunião, que você chegou, no momento que você entrou, por exemplo, na clínica, ou lá na loja, no restaurante, como que você vai entrar? Você já vai transmitindo confiança e segurança, ou você já vai transmitindo aquele abatimento, cansaço, esgotamento, nem olha para o colaborador, ou vai falar, já fala baixinho, já fala de uma maneira cansada, ou se está estressado, já altera o tom, vai lá, agudo, aquele tom agudo. Para mim é muito nítido, a minha energia muda o meu negócio. Se eu chego animada, a equipe fica toda animada. Quando você tá borocochô, eu falo, nem vou hoje, porque eu vou atrapalhar a equipe. Porque eles já estão acostumados. Eu chego, vamos, gente. A gente transmite pelo nosso corpo, a gente transmite energia. Porque a gente emana essa energia e ela é transformada por meio de movimentos. Entra a linguagem corporal. Por isso que eu falo para tantas pessoas, né, sobre a importância. Porque às vezes a pessoa acha que é o que muitos gurus falam por aí. Ai, não cruza os braços. Ai, solta os braços. Ai, faz isso, faz aquilo. Só que você fica robótico.
Não é para você virar um robô. É para você entender com intencionalidade aquilo que você quer transmitir. E aí, com base nisso, você consegue ter um posicionamento adequado de forma que... Porque a gente é muito visual. A maior parte dos nossos sentidos, a visão é a mais aguçada. A gente capta cerca de 80% do ambiente, é visual que a gente faz essa captura de informações. Então, se a gente bate para um líder, e aí não entra somente movimentos, postura, a gente fala também, por exemplo, de vestimenta. Então, no momento que a pessoa bate o olho, por exemplo, a Ive super transmite liderança, né? A gente vê pelo posicionamento dela, pela vestimenta dela, mas e quantas gestoras aí, né? Mulheres empreendedoras que chegam com o cabelo já com o cabelo já oleoso, porque de tanto estresse já chega lá, nem passou uma maquiagem, chega lá de calça jeans, chinelo, estressado, de tênis estressada. Já... Não dá, a gente lidera com exemplo. Né? Exato. Eu trabalho com estética, então, beleza, chegar tudo descabelado. Mas... e por mais que... E se fosse em outro setor, também, como que você... Qual a mensagem que você está transmitindo para a sua equipe? E para os seus clientes também. Sim. Porque eles compram de você. Só que qual é o primeiro comprador? Qual é o primeiro a comprar o teu produto e serviço? São os colaboradores internos. Sim. Então, se o teu funcionário, ele não compra você, ele não compra o seu serviço, dificilmente ele vai conseguir vender. Dificilmente ele vai conseguir transmitir isso para o cliente, essa confiança. Exatamente. Primeiro o cliente compra você, a sua imagem, depois ele compra o seu produto. Exato. É por aí. E aí que entra aquela questão, eu gostaria que me replicassem. Só que, o que acontece? Por que as pessoas muitas vezes compram até com dono e não compram com colaborador? Porque você sabe o que é bom. Quem estruturou toda a empresa sabe que é boa, sabe o que está vendendo e você vende a sua confiança primeiro. Então, quando a pessoa compra, primeiro ela está comprando sua confiança, depois o seu produto ou serviço. Sim, então, se você confia, você transmite isso para ela por meio do olhar, por meio do seu tom de voz, por meio dos seus movimentos, você transmite para ela. Só que o seu colaborador, ele está comprando o seu produto ou serviço? Porque se ele não faz isso, vai chegar no momento, ele vai titubear, ele vai gaguejar, ele não vai saber explicar, porque ele nem entende do produto ou serviço, ele não comprou, e ele não vai conseguir transmitir confiança e segurança para o cliente. E a probabilidade do cliente não comprar é muito grande. Sim. Um outro item que você mencionou, né? Ver oportunidades onde muitos veem problemas. Como que você trabalha isso? O que acontece? As grandes ideias de empreendedores, elas surgem a partir de um problema. Sim. Você não vai ver a pessoa... Por quê? Eu até digo para as pessoas, o que move, que era uma frase do Greenpeace, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque se você tem um problema, você vai atrás da solução. Se você já tem uma solução, não tem problema nenhum, você vai atrás do quê? Então, todo negócio, ele surge a partir de um problema. Ele surge a partir de uma situação que precisa ser resolvida. Então, às vezes, a gente tem a tendência de fugir de problema. Só que a gente não para pensar que por trás do problema tem uma solução, muitas vezes uma grande solução. Eu sempre falo isso para os meus colaboradores. Por exemplo, pandemia, né? Depilação a laser, quando a gente vai vender no verão. Mas no verão não se vende? Claro que se vende. Né? As empresas que só vendem depilação, elas fecham no verão. E o Silvio Santos falava muito isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exatamente. E é por aí. Eu sigo muito isso. Sabe? Eu lembro muito. Eu sempre coloco essa frase na mesa. Porque eu acho que é muito importante, porque você tem que ter essa visão. Né? Exato, é essa visão que o empreendedor tem que ter. Tem gestores que dizem que não me fala de problema. Só que o problema, ele traz uma solução. E aí, se você está focado nisso, e aqui entra passar isso para os colaboradores, como você falou, às vezes o colaborador só quer enxergar o problema e não para pensar na solução. E aí ele já vai com a demanda porque acha que o líder, o gestor é resolvedor de problema. O que eu digo é bombeiro, apaga o incêndio. Surgiu um problema, vai lá para o líder, para o dono, para o gestor, enfim, para apagar o incêndio. E aí o dono, ele não consegue pensar de maneira estratégica. Como que eu vou crescer meu negócio? Como que eu vou expandir? Que outras oportunidades eu não estou vendo? Por quê? Porque ele está apagando incêndio da equipe. Que muitas vezes o gestor que não está preparado numa liderança não consegue resolver. Sim. E aí a gente tem, né, uma questão a ser resolvida. Então já treinar o colaborador desde cedo para ele pensar, como a gente estava até falando antes, né, Ivy, que você falou assim, não me traga
Não me traga problema se você não vier com solução. Ou Problema seja, e solução. exato. Não pode sair daqui. Pensar, surgiu esse problema aqui na clínica, surgiu esse problema no restaurante. Tá, mas qual a possível solução que eu, como colaborador, faria? Que colaborador maravilhoso é aquele que chega pro gestor e fala assim, surgiu isso daqui. Mas eu pensei que se a gente, né, eu tenho essa sugestão, que ela pode ser uma solução para esse problema. Que maravilha, né? Agora, só trazer problema e reclamação é algo que realmente é melhor pode você mudar. errar por excesso, né, de tentar resolver, do que pela falta, né? Exato. E como que você vê hoje, né, eu acho que existem problemas crônicos na indústria e no comércio em relação à missão, visão, valores, princípios e cultura das empresas e indústria. Como que você vê esse embasamento hoje, Andressa? Primeiro, porque assim, a liderança, ou seja, a equipe, a empresa, ela acaba sendo um reflexo também dos líderes ou de quem criou o negócio, CEO, né? Acaba sendo um reflexo disso. Então, quais são os seus princípios? O que para você é mais importante? Quais são os seus valores? Aí a gente entra também em valores de moral, né? Honestidade. O que você preza que é mais importante? Porque a partir do momento que você tiver os valores e princípios bem estabelecidos da empresa, você consegue repassar isso também para os gestores, para os colaboradores. E o que acontece? Às vezes a gente pergunta para um empresário quais são os valores da empresa. Eu nunca parei para pensar nisso. E aí, se você não tem estabelecido, como que você quer que o colaborador entenda? Ele tem que entender qual é o objetivo. Isso entra num ponto muito importante, que é sobre a nova geração. A nova geração, tanto a Z quanto a Alfa, elas buscam mais propósito dentro de uma empresa do que necessariamente o salário. Embora o salário seja importante, sim, mas elas buscam hoje propósito. Qual é o objetivo? Para onde que aquela empresa está indo? Qual é a causa maior dela para o mundo? Qual é o objetivo dela para as pessoas? O que ela vai agregar? E quando a empresa tem esses valores estabelecidos e um propósito, um rumo, um objetivo, para ela repassar isso para a geração, olha que eu estou trazendo até muito importante para quem estiver aí assistindo o podcast, que quando a pessoa tem isso em mente, para a nova geração Alfa, e a Z e Alfa, isso é crucial. Para onde que está indo? Porque daí ela vai trabalhar mais motivada, porque ela sabe o porquê que ela está trabalhando. Então, o como é só resultado. Perfeito. O que você acha a principal diferença de um líder que inspira e um líder que, apesar dele ser tecnicamente preparado, ele não consegue engajar a equipe? Qual que é a diferença que você vê nesses dois tipos de liderança? De um líder que ele consegue liderar bem, Aham. né? Ele consegue engajar. E ele às vezes não é tão preparado tecnicamente, mas ele é um líder nato. E um que é preparado tecnicamente, mas não consegue engajar com a equipe. Como que você trabalha isso? Qual a diferença que você vê? Pode ser treinado os dois, mas claro que a primeira, ela sempre vai ser muito mais fácil. Por que eu digo isso? Porque habilidades técnicas, elas são, por incrível que pareça, que são as hard skills, elas são mais fáceis de trabalhar, que é o técnico. E muitas vezes o que acontece? No momento da contratação, a pessoa é contratada por perfil técnico. Chega lá no currículo, eu fiz curso disso, fiz curso, não tem Sim. fim, parece aquele currículo. Tem curso disso, curso daquilo. Assim, eu estou te perguntando, isso já aconteceu comigo. Eu fui entrevistar uma menina, eu falei, ela é 1000 vezes melhor do que eu. E eu fiquei encantada para Campinas. Quando eu coloquei ela para trabalhar, ela não conseguia fazer nada. Só que ela era tecnicamente muito bem preparada. Mas na hora de agir, engajamento zero. Ela não conseguia colocar nada na prática, tudo que ela me apresentou ali. Tudo é teoria. Ela foi maravilhosamente bem na entrevista. Eu falei, ela é muito melhor do que eu. Exato. E depois não rolou. Isso que é, a pessoa ela é contratada por perfil técnico e demitida por comportamento. Acontece muito, então. Muito. Chega lá, o perfil assim, o currículo é maravilhoso. Mas a pessoa começa ali, que a gente diz, os 3 primeiros meses até vai. Aí depois que firma, do terceiro mês, a pessoa não dá mesmo. chega atrasada, faz qualquer coisa. Outra pessoa. Você fala assim, mas quem que é essa... Gente, assim, passou na experiência de 90 dias, não foi essa pessoa que eu contratei. Não foi. Gente, ela desenhava os processos.
as metas, só que eu não conseguia concluir nada. Na parte prática, nada acontecia. Exato. E aí que entra a questão das soft skills. Tá. Que hoje eu diria que é um dos mais importantes, porque habilidades técnicas você ensina. O que é você dispensar? Você tem uma excelente pessoa ali. Aí você treina e trabalha ela em questão técnica, que você mesmo pode repassar por sua expertise, por sua experiência de trabalho, de clínica. A pessoa, ela voa. Agora, se você contrata a pessoa só pelo perfil técnico, chega na hora, como você falou, você sofre uma decepção. Então, a mesma coisa a liderança. Quando a pessoa tem uma liderança nata, nossa, se torna muito mais fácil. Você vai lá ensinar o técnico para ele, o que ele tem que fazer, que é os processos, procedimentos. Agora, quando você tem um líder que ele pega e ele tem as habilidades técnicas, mas não tem a liderança, aí que entra a questão da Vance. A Vance para treinar soft skills, né? Que é as habilidades que ele não tem, mas que ele precisa desenvolver, que são habilidades comportamentais. Agora nós vamos ao contrário, estamos falando liderança, liderança, liderança. E uma empresa que só tem líder e chefia? Já viu aquelas que, como é que é, muito cacique para pouco índio? Sim, Exato, é isso. Eu resumiria nessa frase aí. É tão mais complicado do que... Muito, porque o que acontece? Todo mundo querendo mandar, todo mundo querendo fazer do seu jeito. Não funciona assim. Sim. É aí que tá. Tem graus de hierarquia numa empresa e tem que ser mantido esses graus de hierarquia. Não é porque você tem um gestor que agora o gestor vai passar acima da autoridade do dono. Isso não pode acontecer. Ele é líder dali para baixo, mas ele tem que respeitar a hierarquia. E isso também é muito repassado. Porque se não tem uma hierarquia, a casa fica bagunçada. Então, precisa ter aquela pessoa e você desenvolve esse processo Sim, também. desenvolve. Porque não é que a pessoa ela vai ser inferior, né? A pessoa, mas eu não vou ter voz na empresa. Não, não é isso. Lembra da caneta? Você pode ter a sua opinião diferente, mas você tem que ter processos estabelecidos para você entender e saber que você tem que seguir aquilo. Por mais que você não concorde, você pode repassar isso para o gestor? Pode. Eu acho que seria melhor dessa forma. Mas o gestor avaliando e analisando, e aí que entra a questão também do orgulho do gestor não ser uma pessoa orgulhosa, né? Mas se ele analisa que aquilo ali não vai ser efetivo para a empresa, aquela pessoa ela tem que seguir a orientação do gestor. E um dos grandes problemas também que ocorrem é justamente a pessoa que não sabe escutar ou obedecer hierarquias. Complicado. E a gente trazendo novamente para a geração nova, não consegue obedecer hierarquias. Não, mas eu acho que está errado. O gestor pode ter mais de 10 anos de empresa, pode saber todos os processos, mas ele que recém chegou faz 5, 6 meses, acha que sabe tudo. E aí que a gente entra, né, muito cacique para pouco índio. A pessoa quer lá e fazer do jeito dela, e não é assim. A casa fica bagunçada. É mais difícil trabalhar numa empresa assim ou do que falta líder? É mais difícil trabalhar numa empresa assim, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com pessoas que elas têm posicionamentos muito fortes, mas elas têm a tendência a ultrapassar hierarquias, vai ser mais desafiador trabalhar. Não que seja impossível, pode ser trabalhado e a Vance faz isso. Só que é mais desafiador do que aquele colaborador que você consegue trabalhar para ele se posicionar melhor, para ele saber como vender. Porque é diferente, a gente está falando em questões de emoções de comportamento. Entra aquela questão, mas a pessoa é contratada por um perfil técnico, acontece a pessoa não saber, né, como você falou, falta execução, falta a pessoa chegar ali na hora e saber fazer os procedimentos. Assim como ocorre de pessoas que acham que sabem tanto e acabam passando pela autoridade. O procedimento X tem um protocolo aqui na clínica que a gente faz. Eles não querem seguir. Não, eu vou fazer do meu jeito. Porque eu sei. No mínimo uns 10. Porque eu sei, porque é do meu jeito. Mas e se acontecer um problema? E se ferir um paciente? Se acontecer tal coisa? Que é agora? Quem que vai ter a responsabilidade? Quem que vai pegar a batata quente? Quem vai resolver de fato? Aí que tá. E o gestor? Só que se o gestor é passivo, independente, ele vai colher as consequências. Porque se ele for passivo, o colaborador vai fazer o que quer e bem entende, só que vai chegar uma hora, vai estourar a bomba, e a bomba vai passar para quem? Para o gestor. E se o gestor não sabe responder, muito provavelmente ele vai chegar, né, no dono e vai dizer, eu tô com esse problemão aqui que aconteceu, não sei resolver. Aí sempre cai lá pro dono. Exato. Mas, enfim, acontece disso, né? A pessoa tem que ser trabalhada, e eu diria que é mais desafiador trabalhar quem tem esse orgulho, essa autoridade de querer fazer o que quer,
e não respeitar os protocolos, os procedimentos da empresa. Legal. Poxa, muito legal. Muito A gente bom, já né? quer contratar ela. Contratar não, a gente ganhou em 6 6 meses. meses, esquece. Não mexe nisso Ah, aí, sim. não. Ah, você já negociou antes. Eu Ele já perdi negociou. um ano aí, mas deixa 6 meses. Vamos testar e a gente vem falar aqui para os nossos espectadores, empresários e empresárias aí. Andressa, faltam aí 10 minutinhos, foi muito rápido, né? Mas eu queria que você desse aí 3 dicas da Andressa para que os empresários e empresárias evitem erros numa contratação ou detectem algum problema que é muito claro e às vezes ele não está vendo. Só 3, porque o resto depois você vende. Erros na É isso aí. contratação, eu digo que é você contratar por afinidade. Tem pessoas que você bate o olho, esse é um dos primeiros erros, contratar por afinidade. Você bate o olho e você diz, eu fechei com aquela pessoa, de todos entrevistados eu gostei. Só que acontece, o ser humano ele tem uma tendência a ter afinidade por uns e não por outros, é natural nosso. Sim. Porque tem pessoas que a gente acha que é mais compatíveis e parecidos conosco. E aí a gente pode errar nisso. Muitas vezes perde uma pessoa excelente no momento da contratação, justamente porque contratou outro que achou que teve mais afinidade, ele teve uma conversinha e tal. E foi, tá lembrando de algo? Não, o meu psicólogo que participa junto comigo de contratação, ele sempre fala assim, doutor, e aí? Você tem que contratar esse. Eu vou nesse. Aí é a sua escolha. A cada 10 eu acerto nos 2, entendeu? Tá ótimo. Seu nível de acerto tá ótimo. É que entra a questão um dos objetivos da Avance é reduzir o turnover, que é o quê? Você contrata às cegas e aí chega no momento você vai ter uma maior demissão, rotatividade da empresa, então tá sempre demitindo, admitindo. E esse turnover é justamente por contratação às cegas. Outro erro na entrevista é você já deixar claro, você pode conversar com a pessoa e deixar claro os seus valores na empresa e jogar as limpas, né? Jogar as claras com a pessoa. Porque às vezes a pessoa entra sem saber o que espera ela. E aí ela se frustra e isso acaba repercutindo. Então, no momento, eu digo assim, no momento que você é claro na contratação e já é bem honesto ali, isso daí já facilita muito a sua vida. Porque a pessoa não vai dizer, não me avisaram disso. Não me avisaram daquilo. Mas é agora. Entende? A pessoa já vai estar muito clara. Então, afinidade, ser claro. E o terceiro também é você ver essa questão do currículo, né? Principalmente saber que não é porque a pessoa tem o currículo cheio, se perguntar se a pessoa teve experiência, se a pessoa gosta daquilo que ela faz. Porque muitas vezes, e aí que entra a questão da linguagem corporal, a importância de você também saber se a pessoa está mentindo, se a pessoa não está mentindo, se você vê aquele brilho no olhar ou não, porque às vezes a pessoa está ali só pelo salário. Ela viu lá a vaga, gostou do salário, não, mas eu vou, depois eu saio. Vou ali até me organizar aqui na minha vida e depois eu saio dessa empresa. E aí você vai lá, muitas vezes contrata uma empresa de treinamento que você dá todos, né, usa seus recursos também para investir naquele funcionário. Sim. Você está investindo seu salário, você está investindo seu tempo para treinar, para conversar com ele. Muitas vezes investe de fora, né, trazendo a empresa para trabalhar com aquele colaborador. Só que aquele colaborador, no momento que a gente vai conversar, ele não tem brilho no olho. Ele não quer nem ficar ali, ele não tem vontade de estar ali pelo salário. Sim. E aí você acaba cometendo esse erro. Contratou pelo perfil técnico, entende? Não viu aquele brilho no olho, a linguagem corporal, não viu se mentiu. E aí isso daí acaba repercutindo futuramente, né? Sim. Depois dos 3 mesinhos aí. Os 90 dias. Depois dos 90 dias. 45 mais 45. Eu só fico perguntando no RH, como que tá fulano? Olha, Paulo, deu 50 dias. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai conhecer cada um deles após os 90. Sim. Posso fazer minha última pergunta e depois... Pode. Gostaria de saber da Andressa, 3 líderes, quais são os seus 3 líderes favoritos, internacional e por quê? E nacional e por quê? Internacional, acho que tem mais. Vixe, Mas Brasil. assim, uma das pessoas que eu admiro em cargos de liderança é a Angela Merkel.
porque ela é uma mulher, né? E a gente sabe que, falando de Alemanha, né, falando de cultura, para ela foi um grande desafio exercer a liderança. E ela fez isso com maestria, ela fez isso de forma excelente, que ela ficou muito conhecida. E isso até repercute até nos dias de hoje, mesmo ela não estando no cargo dela. Então, é uma das pessoas que eu me inspiro bastante, na Angela Merkel. Também tem o caso, né, do Elon Musk, que vem aí, ele vem voando, isso porque ele consegue ser realmente é fora da curva, né, que a gente chama. É uma pessoa que tem habilidades muito boas em comunicação e não ficou somente isolado. E isso foi replicado por outros, né, concorrentes, por assim dizer. A gente vê, por exemplo, várias outras pessoas no mesmo ramo dele, líderes, que têm como que seguido os passos dele em transformar a comunicação. Porque eu diria que ele foi a primeira pessoa a dizer assim, ó, o empresário não precisa ficar escondido. Ele tem que se manifestar, ele tem que mostrar a personalidade dele e aparecer, porque é o rosto dele, a história dele que construiu a empresa. Só que muitos ficam escondidos. Você conhece a empresa tal, mas você não sabe nem quem é o dono. Você não sabe a história dessa pessoa. E você usar isso a seu favor. Usar esse poder de influência a seu favor. Saber que você que é empresário precisa sair, né, de trás dos bastidores e demonstrar isso. E o Elon Musk fez isso. Eu costumo dizer que o Elon Musk, para mim, é uma potência exponencial, né? Nossa, ele é demais. Que é um negócio, o negócio dele não para, é volume, 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 com exato. entrega, né, uma ótima entrega, né, em tudo que ele faz, né? Exato, e realmente ele ultrapassou, assim, como diz, o resultado que ele teve, ninguém antes dele, né, construiu esse resultado em termos de negócio. E a gente vê que ele foi essa pessoa que saiu dos bastidores e foi mostrar a opinião dele, quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele acha certos princípios, valores, ele deixou isso claro. Sim. E a gente vê que muitos CEOs se escondem. Ficam ali só nos processos, nas estruturas, nas tomadas de decisões, mas não aparece quem é. E isso é muito importante. Isso daí eu diria assim, ó, é algo que muitos empresários hoje estão deixando de lado. Estão se colocando nos bastidores e não estão trazendo o seu poder de influência. E a gente vê, por exemplo, Boca Rosa, a Natalia Beauty, que são elas não são somente as donas do negócio, elas mostram o rosto delas. Elas mostram quem elas são, no que elas acreditam, e isso cria um senso de comunidade muito forte. A ponto de que o valor, ele não é comparado ao valor que a pessoa gera de influência de senso de comunidade. Então, isso a gente observa que é algo que tem surgido, mas que muitos empresários ainda não têm pego esse insight e não têm trazido isso à tona. Internacionais e nacionais, eu diria que a Natalia Beauty é alguém que eu falaria, porque ela, pelo histórico dela, eu digo assim, ó, quem sempre esteve num traço reto, assim, tem pessoas que já vieram de uma estrutura boa, estruturaram um bom negócio, tiveram resultados. Mas quando você vê aquela pessoa que começou do zero, parece que o senso da admiração que a gente cria é muito maior. A gente fala, nossa, a gente sabe que o esforço, né, que se a gente fala da lei da inércia, o esforço para sair do zero e ir para um outro ponto muito maior é muito grande do que uma pessoa que já estava da metade do caminho para cima. E a gente vê que ela é uma pessoa que, né, de onde ela surgiu e para o resultado que ela está tendo agora, é realmente uma grande referência, principalmente liderança. Para terminar, queria que você deixasse um recadinho para os empresários e empresárias do Indaiá Business. Eu diria assim, ó, que a gente fala que conhecimento muitas vezes é caro, né? Aí vem aquela frase, experimente a ignorância. Então, para o empresário, investir em conhecimento, investir em desenvolvimento. Porque se você se torna, por trás do CNPJ, há um CPF forte. Então, se você quer ter uma empresa forte, você tem que ser forte, primeiramente. Então, investir em conhecimento para você, investir em desenvolvimento seu e da sua equipe, da sua empresa, é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Porque isso vai te trazer um resultado que você nem estima. Siga ela nas redes sociais. A gente também é @IndaiaBusiness e @TVR. Até o próximo.
Obrigada.